No entanto, algumas pessoas, entendendo que essa expressão que nós lemos aqui no hebraico, Bnei Elohim, que é literalmente filhos de Deus, em alguns textos isso pode significar anjos, seres angelicais. Olha só que ideia curiosa, que é a segunda interpretação. Esse pessoal dessa segunda interpretação entendeu que os anjos se envolveram com as mulheres e deram origem a seres assim diferentes, que seriam exatamente esses gigantes. Ou seja, esses gigantes seriam uma espécie de híbrido entre anjo e ser humano. Veja que coisa curiosa. E por que algumas pessoas sugeriram isso? Você vai encontrar, de fato, por exemplo, no livro de Jó, quando você lê ali no começo, que Satanás vai tentar acusar a Jó, o texto vai dizer para a gente literalmente o quê? Que quando os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, Satanás veio no meio deles. E então, como naquele texto filhos de Deus significa anjos, a compreensão dessas pessoas é que aqui também significaria, mas preste atenção, nem sempre uma mesma expressão na Bíblia tem o mesmo significado. Por exemplo, se você lê no Novo Testamento, se você lê, por exemplo, em João, quando fala sobre filhos de Deus, e filhos de Deus não tem nada a ver com esse tipo de informação sugerida nesse texto. Então é curioso, por exemplo, que a gente vai encontrar essa mesma ideia dessa expressão hebraica que pode ser com a palavra Elohim ou com a palavra El. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo, como é o Salmo 29, verso 1, diz assim: atribuam ao Senhor os seres celestiais, que pode ter o sentido de anjos, mas também tem o sentido de poderosos, como muitos estudiosos entendem que significa isso. Ou seja, essa expressão nem sempre tem esse significado. Agora, a razão por que algumas pessoas acharam que é possível entender isso, que parece muito estranho ao entendimento mais fundamental, é por causa do que nós vamos encontrar em 2 Pedro capítulo 2 e mais particularmente na carta de Judas, no verso de número 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas por o juízo do grande dia. E de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra, cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Então o que a gente percebe aqui? Que se fala do erro de pessoas do passado, do povo de Israel em relação ao Egito, de anjos que não conservaram a sua posição, mas também pecaram, e depois a menção daquilo que é apresentado no comportamento de Sodoma e Gomorra. Agora, preste atenção, em nenhum lugar o texto diz que esses anjos explicitamente cometeram algum ato ligado à sexualidade. Então é muito inadequado, porque o texto está dizendo que aqueles 3 tipos de pessoa pecaram e não dá para a gente comprovar ali que houve alguma coisa nessa direção. Agora, é interessante a gente observar aquilo que o próprio Jesus vai afirmar no livro de Mateus, quando ele vai conversar com os seus opositores religiosos, que vão dizer para ele que como é que vai ser essa história de casamento lá na eternidade. Se uma pessoa casou aqui, com quem essa pessoa vai estar casada na eternidade? A resposta de Jesus é interessante, porque ele vai dizer o quê? Ele vai deixar claro que as pessoas no mundo vindouro serão como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Então, como está claro da parte de Jesus, como a gente pode ver no próprio Evangelho de Mateus, não existe essa ideia de casamento angelical. Se os anjos não se casam, nem se dão em casamento, imagine anjos casando com seres humanos e gerando gigantes. Que história mais estranha é essa? Portanto, essa interpretação não subsiste também.